Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 voava, com 2 cobria os pés. E clamavam uns para com os outros. Interessante essa expressão de que os serafins, eles não clamavam para o Senhor, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda esta terra está cheia da sua glória. Diz o texto que as bases do limiar do templo, elas se moveram à voz do que clamavam uns para com os outros. É interessante essa expressão. E diz o texto que a casa se encheu de fumaça, mostrando então a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí Isaías cai então em si e disse: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. Então voou para ele um dos serafins, trazendo para ele uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz, que era um instrumento que se pegava as ofertas. E com isso tocou nos lábios deles e disse: a tua iniquidade foi perdoada, os teus pecados foram perdoados. Mas esse texto de Isaías capítulo 6 nos remete a algo muito importante, porque, primeira coisa, a visão da majestade de Deus. Isaías pôde contemplar a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias teve que morrer para que Isaías pudesse ter a majestade da sua glória, mostrando que o Senhor é soberano sobre toda a terra. Não é um rei que governa. As pessoas estão elegendo reis para governar suas vidas. Estão governando reis, senhores, príncipes para governar sua vida. Mas essa visão vai nos mostrar que o Senhor está no seu templo e toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra. Toda a terra está cheia da presença do Senhor. E não é nenhum rei que vai fazer o domínio sobre todas as coisas. Não é um rei que vai decretar. Os decretos vêm dele. E outro ponto importante é que os serafins, esse anjo presencial que contempla a majestade de Deus, ele diz o texto que eles clamavam uns para com os outros. Eles não diziam isso para o Senhor. Eles clamavam uns para com os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do templo foram então chacoalhadas pelo poder daquele clamor dos serafins em relação à majestade do Deus eterno. E Isaías se viu num aperto, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a presença de Deus no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a presença de Deus trazia para com o homem uma sensação de morte, porque o homem, ele é pecador, ele não suporta a glória e a majestade do Deus eterno. Ele não pode suportar. Ele não pode suportar a santidade de Deus. Ele se coloca como um que perdido. Todos nós somos perdidos diante da santidade do Senhor. Se não fosse a santidade de Cristo. Cristo que é a nossa santificação, conforme disse o apóstolo Paulo. Se não fosse a santificação de Cristo em nossas vidas, estaríamos perdidos para sempre. Mas, mesmo antes do sacrifício de Cristo ali, quando o profeta Isaías teve aquela visão, ele diz: ai de mim, estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Diante da presença de Deus, você pode se sentir perdido, mas existe uma solução, porque um dos serafins voou e tirou com a tenaz aquele sacrifício, e com aquele sacrifício tocou nos lábios dele,
e falou: a sua iniquidade foi perdoada, os teus pecados foram perdoados. A sua iniquidade foi tirada, os seus pecados foram perdoados. Mostrando assim que diante de um Deus santo, justo, soberano, em que você se reduz a nada, que você não é nada, você se coloca dele dizendo: Senhor, estou perdido. Quando nós estamos diante de Deus, estamos dizendo para ele: Senhor, estou perdido, mas existe uma solução. Existe um Deus que perdoa os nossos pecados. Existe um Deus que tira a nossa iniquidade, que tira a culpa do nosso peso, do nosso pecado e nos coloca em pé diante da presença dele. E o texto vai seguir dizendo: então eu ouvi uma voz dizendo: quem há de ir por nós? Veja que Isaías, a primeira vez ele ouviu o clamor dos serafins, falando da majestade de Deus, da santidade de Deus. Depois o próprio Isaías vai ouvir a voz do Senhor: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Há uma pergunta celestial. Não foi uma pergunta feita pelos serafins, interessante é isso. Não foi os serafins que perguntaram, foi o próprio Senhor dos Exércitos que perguntou. Ou seja, Deus não designou funções tão poderosas, tão sublimes a anjos. A missão mais poderosa e sublime que Deus designou foi aos homens, de pregar a palavra, de pregar o arrependimento, de pregar coisas importantíssimas a respeito do reino de Deus. Os anjos são apenas mensageiros que trazem suas mensagens e logo vão embora, porque são mensagens curtas e ele não tem que ficar muito a debater com os homens. Homens falam com os homens. Homens falam com a sua própria língua para com os homens. Sabem da sua angústia, da sua necessidade de um para com os outros. E ele vai falar da necessidade dele, dos seus pecados para com os outros homens. A maior mensagem de Deus, a maior responsabilidade que temos é de pregar o Evangelho, foi dada a nós. Não foi a querubins, não foi a serafins, não foram arcanjos, não. Foram a nós. Foram a nós dadas todas as santas promessas da palavra de Deus. Todo o conteúdo do Evangelho foi designado a nós. Então, Isaías tem uma responsabilidade muito grande. Interessante que se você for observar todo o texto, para a gente finalizar, Isaías no capítulo 6, e quando ele recebeu essa incumbência de falar essa mensagem da palavra de Deus, não foi uma mensagem bacana, não foi uma mensagem uma mensagem de que você vai pregar e muitos vão se arrepender, não. Se você ler todo o capítulo 6 até o final, vai dizer: olha, você vai pregar, mas esse povo não vai ouvir a palavra, esse povo vai endurecer o coração, esse povo vão ficar endurecidos, eles vão ficar mais horríveis, mais rebeldes ainda. Essa era a mensagem que Isaías estava pregando. Essa era a mensagem. Uma mensagem de que o feedback, a retribuição do povo israelita para com a mensagem de Isaías seria totalmente negativa. Porque uma vez que Isaías fosse transmitir essa mensagem, o coração deles se endureceriam. Aí eu pergunto a vocês, que excitamento tem esse tipo de mensagem? De pregar para as pessoas, Deus vai dizer: você vai pregar, mas as pessoas vão ficar rebeldes à sua palavra. Isso nos mostra algo muito importante, que o mensageiro, ele não é maior do que a mensagem é maior do que ele, a mensagem é maior do que o mensageiro. E o mensageiro não tem que pregar aquilo que as pessoas gostam, o mensageiro tem que pregar a palavra de Deus, queira ele gostando ou não. Essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa que Deus dá para aqueles que se incumbem de pregar a verdadeira e santa palavra e se coloca diante do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso e medite nisso, porque não é fácil, mas é glorioso e majestoso. Que Deus nos abençoe.